Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Mais uma segunda-feira, numa edição muito especial do Café com Mulher. Vamos falar nas próximas semanas sobre os 7 pecados capitais. E qual que vai ser o primeiro pecado capital que a gente vai trabalhar essa semana? Fica aqui comigo que a gente vai descobrir isso juntas. Você vai descobrir, né? Porque eu vou te falar. Eu vou agora, nesse momento, mandar o link lá na comunidade Lapidando Mulheres. Então, quem vai chegando, já encaminha essa live para pelo menos mais 5 mulheres. Você que vai chegando. Na verdade, Preciosa, eu tô vendo que já tem Preciosa aqui da comunidade. Vocês podem mandar lá na comunidade, por favor, o link da live, que assim eu não preciso sair da live. Pode ser? Bom dia, Cris. Bom dia, bom dia. Ah, não, mas tem outros grupos que eu queria mandar também. Pera lá, então. Eu vou mandar aqui, nesse momento, e já eu volto. Voltei, e vocês que já estão aqui comigo, sejam todas bem-vindas. Como é que eu coloco meu relógio no silencioso, gente? Eu não sei. Vou descobrir isso, mas enquanto eu não descubro, ele vai ficar tocando aqui. Bom, semana passada, fizemos um estudo, versículo a versículo, sobre a mulher de Provérbios 31. E aí, enquanto eu fazia o estudo das mulheres, ou o estudo de Provérbios 31, eu falava, tiveram alguns 2 ou 3 versículos que eu falava, gente, dá pra fazer uma live só desse versículo. Quem tava comigo e voltou, travou, tá tudo bem? Vocês estão aqui comigo? Vocês estão me assistindo? Tá travado? Tá normal? Vocês estão me ouvindo bem? O microfone tá funcionando? A imagem tá boa? Tudo ok. Vamos continuar. Quem vai chegando, me diz da onde você está assistindo esta live, esse Café com Mulher, nessa semana, nessa segunda-feira excepcional, a melhor segunda-feira da sua vida até hoje, que você vai fazer dela. Da onde você está falando? Da onde você tá vendo esta live? Você está fazendo o quê? Você está tomando café? Você está na cama ainda? Você está indo trabalhar? Você está fazendo o quê? Conta pra mim. O que você está fazendo? Então, ó, Salvador, Bahia, a Cris tá lá em Salvador. A Ju tá aqui, deixa eu ver aqui, ó, quem é que tá aqui com a gente? Maria José, Vicente Guadalupe, o Alessandro, Misael, Cristiane, sejam todos bem-vindos. Pois bem, toda segunda-feira estamos aqui, mais ou menos nesse horário, considerando que eu sou mãe de 3 meninos e dependo do meu marido poder ficar com as crianças para vir aqui, quase sempre é no mesmo horário, mas às vezes ele tem alguma coisa para fazer na rua e tem que esperar ele chegar. Mas a gente tá aqui, ó, trabalhando da forma que é possível. E aí, o que acontece? Semana passada a gente fez esse Café com Mulher falando de Provérbios 31. E foi maravilhoso. Eu já tinha feito um estudo de Provérbios 31 para uma turma de empreendedorismo feminino e foi sensacional. Inclusive, se você quiser essa leitura de provérbios, esse estudo de provérbios baseada na mulher empreendedora, na mentalidade empreendedora, você me pede no privado que eu te mando, que ela é uma aula maravilhosa. Gente, o meu relógio tá me incomodando, eu não sei como é que faz. Enfim. Mas, aí na semana passada eu fiz mais voltada para a mulher enquanto esposa, certo? Certo. E aí, conforme eu ia lendo os versículos de Provérbios 31, eu falava, gente, dá pra fazer uma live só disso aqui. Só desse versículo. Só dessa passagem aqui dá pra fazer um conteúdo mais aprofundado. Então, eu te convido a entrar nessa jornada a partir de hoje, onde eu vou trazer os 7 pecados capitais presentes na passagem de Provérbios e como combatê-los. Então, eu vou começar do mais brando e vou subindo os degraus dos pecados. O pecado mais brando, mas ainda assim é um pecado capital e absurdamente nocivo para nós enquanto mulheres, mães, esposas, trabalhadoras, é o pecado da preguiça. E eu quero começar essa live, esse estudo para falar da preguiça baseada no versículo 27 de Provérbios 31. Ela vigia atentamente o andamento da casa e não come o pão da preguiça. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, a gente podia falar dos 7 pecados capitais. Eu só pensei, né, na semana passada, não cheguei nem a falar. Aí eu fui amadurecendo essa ideia e hoje eu resolvi que a gente vai fazer isso.
a gente consegue encontrar tanto os pecados quanto a contraparte, né? O contrário dos pecados são as virtudes. E a gente consegue encontrar essas virtudes que é o contrário desses 7 pecados, e a gente vai descobrir uma por uma o quanto elas são imprescindíveis dentro dessa passagem de Provérbios 31, e vamos também elencar, associar com outras passagens, outros versículos, outras mulheres da Bíblia, inclusive, ao longo dessa temporada, dessas próximas 7 semanas. Quem vai estar comigo? Quem vai estar comigo? Quem vai chegando? Um bom dia para você. Caiu, voltou. Um bom dia. Eu vou colocar minha internet no 5G e vamos ver se melhora. A minha Wi-Fi estava falhando e a gente não quer que nada atrapalhe. Então eu coloquei na 5G e eu espero que fique melhor. Misericórdia. Eu preciso aprender a colocar o meu celular. Olha, eu tenho um relógio novo, um relógio inteligente. Só que eu tô aprendendo a mexer nele. Eu já tive um outro que era da Samsung, mas aí, ó, eu não sei. Então eu vou tirar ele de perto para ele parar de gritar, porque ele tá apitando muito. Deixa eu ver aqui aonde que eu posso colocar ele. Não sei colocar no silencioso, pedi pro meu marido me ensinar. Porque se eu sentar em cima dele aqui, acho que abafa. A gente finge que tá tudo bem. Eu coloquei ele embaixo da minha perna, pra ele parar de apitar. Então vamos lá. É muito sério e eu quero fazer lives mais rápidas, mas serão as próximas 7 semanas onde eu vou trazer os 7 pecados capitais que a gente consegue localizar com clareza em Provérbios 31 e vamos relacionar com outras mulheres, outras passagens, e assim a gente vai fazer nas próximas 7 semanas. O primeiro pecado que a gente vai falar é o pecado da preguiça. A gente vai fazer do mais brando para os mais graves, porque existe uma ordenância desses 7 pecados capitais. Quando eles foram escritos pela primeira vez, eles não estão descritos na Bíblia parafraseados como os 7 pecados capitais. Eles foram entendidos como os 7 pecados que mais causam mal. Deixa eu até ver aqui essa passagem para vocês, ó. Cadê? Cadê a passagem que eu procurei isso? Eu perguntei, né? O conceito foi desenvolvido inicialmente por uma pessoa, né? Evagrio Ponte, que era um monge cristão, onde ele listou 8 pensamentos malignos, de acordo com o estudo da Bíblia. Depois disso, um teólogo chamado João Cassiano levou essa ideia para o Ocidente. E mais tarde, bem mais tarde, no século VI, Gregório Magno adaptou essa lista dos 8 pensamentos malignos para os 7 pecados capitais como conhecemos hoje, organizados de acordo com a ordem de gravidade. E aí tem uma lista do primeiro para o último, e o último é a preguiça. Quem sabe, chuta, dá um palpite de qual que é o primeiro pecado capital? Quem tá aqui agora e consegue trazer um palpite, qual seria o primeiro? A gente vai de baixo para cima. O primeiro que a gente vai falar é a preguiça, mas a preguiça é o mais brando. O que está na primeira ordem, que vai ser o último que a gente vai falar, quem sabe qual que é? Qual que é o pecado capital mais grave? E aí na Bíblia tem várias passagens trazendo contrapontos, mostrando realmente que de fato é acabaram de falar, ó, vaidade. Será que é vaidade? A vaidade não tá no nome. Não tá o nome vaidade como um dos 7 pecados capitais. Vou falar quais são os 7 pecados capitais para você. Luxúria, avareza, preguiça, ira, soberba, gula e inveja. 7 pecados. A vaidade, a palavra vaidade não tá descrita nos 7 pecados. Então, qual que vocês acham desse que eu falei que vai ser o primeiro, o mais grave de todos? E aí, ó, tem uma passagem, tem várias passagens para cada um deles. Em Provérbios, Tiago, Efésios, na Bíblia inteira vai ter, ó, para cada um deles. E eu vou lendo essas passagens específicas conforme a gente vai trazendo ao longo das semanas. Mas para começar, vamos começar com a preguiça. Em Provérbios 31, 27. Ó, luxúria. Será que é a luxúria?
Não, não é a luxúria. Não é a luxúria, o mais grave de todos. Vamos começar aqui, ó. Tô com a minha Bíblia aberta, com os meus vários... Sabe aquela situação assim, sublinha só o que é importante. Eu sublinhando a Bíblia inteira. Só o que é importante, gente. Vamos lá. Vamos falar sobre a preguiça. Todo pecado capital, ele traz a sua contrapartida de uma virtude que combate esse pecado capital. Quem sabe qual é a virtude que combate a preguiça? Esse pecado da preguiça. Quem sabe qual é a virtude que a gente precisa desenvolver para combater diariamente, dioturnamente, o pecado da preguiça? Enquanto vocês vão falando aí, vamos pegar a preguiça do ponto de vista, né? Como que a gente entende a preguiça? O que é a preguiça? Porque é muito comum hoje a gente falar sobre procrastinação. Eu sou muito procrastinadora, porque eu procrastino muito. E as pessoas têm tranquilidade em falar que são procrastinadoras, mas eu não vejo ninguém falando com a boca cheia que é preguiçosa, né? Eu mesma eu falava muito isso antes de eu entender o poder das palavras sobre a minha vida. Porque eu cresci achando que, de fato, eu era preguiçosa, que eu era uma pessoa preguiçosa, porque eu ouvi muito que eu era preguiçosa a minha infância inteira. Logo, eu cresci ouvindo que eu era preguiçosa, acreditando que era preguiçosa e me comportando como tal. E aí a gente entra na primeira chave do dia. Você não pode aceitar como verdade aquilo que te disseram a seu respeito que não faz parte da sua real identidade. Porque você não é preguiçosa, você não é uma vagabunda, você não é uma burra que não sabe, que não aprende as coisas. Você não é nada disso que te disseram a seu respeito de maneira negativa. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. Se você quiser entender o que Deus diz ao seu respeito, você vem para a Bíblia. Para a Bíblia, onde você é formosa, você é bonita, você é amável, você foi formada de maneira, como é que fala? Assombrosa, de tão grandiosa que é você. Você é uma criatura do próprio Deus. Ele te fez para governar sobre todas as coisas. Você não veio aqui para ter uma vidinha comum, para fazer de qualquer jeito. Você não veio para essa terra para aceitar ter um relacionamento fraco, um emprego meia boca, uma maternidade frágil. Não. Na Bíblia está falando que você veio aqui para ter uma vida abundante. Sim, com fardo, mas o fardo dele é leve. Sim, no mundo tereis aflições, mas Ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o seu Senhor. E quando você deposita sua confiança nele, a sua preocupação ela vai embora. Você consegue dormir em paz. Então, quando você vem para o manual, porque vamos lá, tudo tem manual. Meu computador tem um manual, meu celular tem um manual. Todos os eletrodomésticos, tem manual. Aí falam, né? Porque a gente não vem com manual. Vem sim! Porque cada coisa que foi criada tem um manual, a gente foi criada e a gente também tem um manual. Olha aqui o manual. Se você ainda não tinha visto assim, pois então, você tem um manual. Ninguém vai te conhecer melhor e saber mais sobre você do que quem te criou. E tá tudo aqui, tá bom? Então, não, você não é preguiçosa. Eu não sou preguiçosa. E esta live, antes de ser pra você, ela é pra mim. Eu, inclusive, subi aqui pro escritório falando pro meu marido, vou fazer uma live pra mim hoje, que eu estou precisando de ouvir umas verdades, de receber umas chineladas. Eu vou ali me dar. Em público ainda. Então, eu não tô aqui pra falar pra você somente. Antes de ser pra você, essa palavra passou pra mim. Passou aqui, ó, me machucando, me batendo assim, ó, mas me curando também. Tá? Então é muito comum a gente aceitar a preguiça como algo... eu sou preguiçosa mesmo. Tá. Só que isso ainda é menos do que a tal da procrastinação. E aí a gente precisa entender que a procrastinação, ela mora na preguiça, tá? Mas ela não necessariamente, toda pessoa que é procrastinadora é uma pessoa preguiçosa. É bom a gente saber separar isso. O que é a procrastinação? É quando você vai deixando para fazer aquilo que é importante, e não necessariamente você está deitada no sofá fazendo nada. Você está fazendo outras atividades que não te confrontam com aquela atividade que você tem que fazer. Às vezes,
Para procrastinar vamos ver, ó, eu tô escrevendo um livro agora, né? Tô escrevendo O Peso da Aliança, que é o livro que vai entrar na sua família e restaurar todo o seu lar. Começando por você. Aí eu tô escrevendo. Só que se existe uma procrastinação em mim, eu vou fazendo todas as outras coisas da casa, eu pego banheiro para lavar, eu vou cuidar das crianças, levar pro parquinho, vou fazer isso, aquilo, e tô procrastinando a escrita do meu livro. Por quê? Porque podem ter várias raízes a procrastinação. A maioria delas é sobre não merecimento. Por exemplo, eu não mereço ter o resultado de uma escritora de sucesso. Por isso, eu nem mesma vou escrever o meu livro. Mas isso é inconsciente. No meu consciente, no meu racional, eu tô assim, eu escrevo semana que vem. Não, eu vou publicar ano que vem. Eu ainda não tô pronta, então depois eu faço. Eu sempre vou procurando condições ideais para trabalhar. Essa é a procrastinação. Agora, a preguiça... Gente, a preguiça é um negócio muito sério. A preguiça é quando você desiste de viver. É quando você pega a motivação que você deveria ter, que é a sua existência, é a sua família, é você cuidar da sua vida para você chegar na sua velhice com saúde, você buscar conhecimento para você ter sabedoria. É quando você desiste de viver, porque para você não faz sentido. Você deixa de fazer aquilo que você deve fazer. A preguiça, é por isso que ela é um pecado. Porque não é só sobre você não fazer as coisas. É sobre você não ter motivos, você não ver mais motivos, você não ter gratidão nenhuma por aquilo que você tem. E aí você não quer fazer as coisas. Você olha assim e nada te dá vontade de fazer. Você não tem vontade de sair. Você não tem vontade de arrumar sua casa. Você não tem vontade de arrumar seu guarda-roupa. Você tem tamanha ingratidão pela sua vida que você olha para sua casa e você não tem vontade de manter ela arrumada. Isso é preguiça. Quando você desiste de viver. Quando você acha... Eu tenho uma aluna da mentoria que essa semana ela falou assim, acho que foi sexta ou sábado, ela falou assim, porque tá muito puxado, porque eu trabalho fora e eu tenho que cuidar da criança e a casa tá uma zona, e se eu não fizer ninguém faz, e o meu marido não me ajuda. Ele levou o nosso filho para passear de manhã, deu almoço, chegou em casa, botou para dormir e foi pro computador jogar, em vez de me ajudar a arrumar a casa. Coloquei o aspirador de pó na frente dele e nada dele se movimentar, sendo que eu já tinha pedido para ele aspirar a casa antes. E aí eu fui lá e aspirei, mas eu tô com raiva. Aí tem um bordão que eu sempre uso, que é: a raiz da insatisfação é a ingratidão. Ele levou o filho para passear, sabendo que quando ele sai com o filho, ela produz mais em casa, ela consegue arrumar a casa melhor, e ela falou, eu agilizei para arrumar a casa nessa hora. Ele não preocupou ela com o almoço, ele almoçou fora com o filho, chegou em casa, colocou o filho para dormir e foi ter o tempo de bolha dele. Quem faz parte da mentoria e já assistiu a aula das 7 linguagens do amor, sabe que é imprescindível esse tempo de bolha, esse tempo de ócio. Então ele fez, na cabeça dele, ele fez a parte dele. E aí quando ela foi falar para ele que ela estava cansada, achando que ele fosse falar assim, nossa, não, então eu vou te ajudar, a cabeça dele criou outra solução, que era, não, meu amor, então vamos contratar alguém para vir aqui de tempo em tempo para fazer o serviço mais grosso? Sabe o que ela fez? Ela ficou chateada, porque ela acha que esse dinheiro não precisa ser gasto, já que se ele ajudasse, não precisaria gastar. Por quê? Porque ela queria que ele fizesse do jeito dela. Entende aonde que moram as picuinhas do casamento? O cara também trabalha a semana inteira, normal, provedor, e aí ele só quer usar o final de semana dele para descansar. Ele fez as coisas dele com o filho, ele não só ficou no sofá fazendo nada. Ele acordou cedo, levou o filho para passear, deu almoço, chegou em casa, colocou o filho para dormir e tal, e ficou na dele. Isso para ela não era o suficiente. E aí eu falei para ela, olha, o que acontece? Você tá ficando com um final de semana cheio de coisa para fazer, porque ao longo da semana você vem procrastinando aquilo que é importante e chega uma hora que o negócio tá demais. Se você começar a ordenar a sua rotina de uma maneira que todos os dias da semana você vai fazendo um pouco, não acumula e assim o final de semana não fica lotado. Mas aí isso é assunto para uma outra live de gestão de
de tarefas domésticas. Se você tiver interesse, já fala aqui um comentário, já faz aqui um comentário de que você precisa dessa ajuda para arrumar a casa, para administrar a casa. Mas então, a preguiça é isso, é sobre a gente falhar no cumprimento dos nossos deveres, tanto morais, quanto sociais, quanto espirituais. É a preguiça que te faz não acordar mais cedo para orar. É a preguiça que te faz não cuidar da casa com o carinho e o zelo que você deveria ter. E essa preguiça está associada, muito associada à sua falta de gratidão. Uma mulher que não é grata, ela não vê o valor do que ela faz. Se ela não vê o valor do que ela faz, ela nem quer fazer. Porque quem entende o seu valor por si mesma, não precisa de ficar sendo reconhecida, você não precisa de ficar sendo elogiada, ela simplesmente reconhece o seu valor. Então, uma mulher preguiçosa, ela negligencia, ela não quer namorar com seu marido no final do dia, ela não quer fazer suas orações, manter o seu propósito. Ou seja, a virtude que você precisa desenvolver para combater a sua preguiça é a diligência. Diligência. Alguém coloca aqui nos comentários a palavra diligência. Não, preguiça versus diligência. Preguiça versus diligência. Alguém escreve para mim nos comentários. Preguiça versus diligência para eu fixar o comentário. O que é a diligência? É o cumprimento dos deveres, mesmo no dia que você está cansada, mesmo no dia que você está estressada, mesmo no dia que você está magoada, ferida. Porque você não tem que trabalhar no dia que você tem que trabalhar. Trabalhar, você vai trabalhar, não vai trabalhar? Faça chuva, faça sol, faça gripe, faça mau humor, TPM, qualquer coisa. Você tem que trabalhar, não tem? Pois então. Quando as crianças estão... Quando você tem uma rotina escolar para as crianças... Obrigada, Celeste. Quando você tem uma rotina de levar as crianças para a escola, mesmo que você não esteja bem, você tem que ir lá, acordar de manhã, dar café, arrumar o uniforme, tudo, e levar as crianças para a escola, não tem? Tem. E por que no resto da sua vida, com atividade física, com a sua casa organizada, ou com seus cumprimentos matrimoniais com seu marido, você não faz do mesmo jeito? Por que você escolhe? Você tem um compromisso, uma disciplina seletiva. Tem gente que tem mulher que tem disciplina seletiva. Tem coisa que ela não deixa de fazer de jeito nenhum. E tem outras coisas que ela sequer se esforça. Então, a forma de você combater isto é desenvolvendo a diligência dioturnamente em todas as coisas. É um exercício, é um treino diário. É treinar no dia que você não quer treinar, é arrumar a casa no dia que você está cansada, mesmo quando você está cansada, é namorar com seu marido mesmo no dia que você não está de bom humor. Crie rotinas e cumpra seus compromissos. O seu trabalho é um dom, é uma missão, o trabalho de fora e o trabalho dentro de casa. Mas principalmente, você precisa encontrar sentido nas pequenas tarefas, porque são essas pequenas tarefas que acumulam. São essas pequenas tarefas que vão chegando no final da semana e você vai começando a se sentir frustrada porque você não executou. Tem um perfil que começou a aparecer pra mim, eu não sigo, mas começou a aparecer os reels dela pra mim. Quanto tempo realmente isso dura? Ela fala de atividades do dia a dia que a gente procrastina a semana inteira para fazer e ela filma quanto tempo ela gasta para estender a roupa, para pegar uma roupa que está estendida no varal, dobrar e guardar. Aí ela filma em câmera, em rápido, né? E ela fala, gente, eu tô há uma semana sem fazer isso aqui porque eu tava com preguiça e achando que ia demorar muito. Demorou 4 minutos e 12 minutos. Ah, essa louça aqui, ó, todo dia eu chegava do trabalho e ia deixando, já tinha 3 dias que essa louça tá aqui. Aí ela lavou 12 minutos. Aí, qual foi a outra atividade que ela fez? Arrumar o quarto dela, arrumar a gaveta do guarda-roupa, alguma coisa assim, ela começou a filmar. Então, essa foi uma forma que ela criou de sabotar a sabotagem dela. Ela começou a desenvolver conteúdos em cima daquilo que ela entende que ela precisa fazer, que é importante ela fazer. E se ela cria um conteúdo em cima disso, ela começa a gerar esse compromisso de ter que fazer. Como que você pode sabotar a sua sabotagem?
Quanto tempo de fato custa aquilo que você está demorando? Dias para fazer. As virtudes não nascem do dia para o outro. Ser diligente, você não vai decidir ser diligente hoje e vai ser diligente amanhã. Não vai. É treino, é constância. Você precisa permanecer. Permaneça. Ah, hoje eu não fiz, amanhã você faz. Ah, escorreguei na casca de banana e ficou caos. Amanhã você faz. A diligência ela é indispensável para a ordem da sua casa. A mulher de Provérbios 31 é um reflexo da excelência feminina, que nasce do temor ao Senhor. E nesse versículo que eu comecei, que é o versículo do 31, 27, ó, ela vigia atentamente o andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela observa o andamento do seu lar. Nada passa despercebido nos seus olhos. Não porque ela é controladora, mas porque ela é zelosa. Você é zelosa. Você naturalmente tem essa habilidade feminina intrínseca em você, na sua essência. Somos mulheres zelosas. Mulheres zelosas zelam o seu lar, a sua rotina, os seus filhos. Essa vigilância é mais do que cuidar da limpeza ou da rotina. É perceber o emocional dos filhos, o cansaço do marido, o seu próprio limite. Você tem conseguido se observar? Observar o seu ambiente de maneira intencional, além daquilo que você vê? Você pergunta para os seus filhos como foi o seu dia hoje? O que você aprendeu? Ah, o que a sua coleguinha falou diferente? Você conhece a rotina que o seu filho tem dentro da escola pelo que vocês conversam quando você vai levar e vai buscar eles? Você consegue perceber quando o seu marido está cansado, esgotado, chateado? Ou você é tão sanguessuga que só quer ser servido o tempo inteiro? Porque eu tive uma aluna que com um mês de mentoria, ela chegou pra gente, mandou lá no grupo. Ela falou assim, nossa gente, pela primeira vez eu tô vendo meu marido. 8 anos de casada. 2 filhos. Ela falou, pela primeira vez eu tô vendo meu marido. Eu tô vendo que ele realmente tá esgotado do trabalho. Eu tô vendo que ele tá cansado, que ele tá frustrado com esse trabalho que ele tem. Ele queria abrir a própria empresa. Aí eu falei assim, e tem quanto tempo que ele tá assim? Ela falou, não sei, mas só agora que eu tô vendo. Porque você vai precisar, essa diligência te ensina a olhar pro seu marido, a enxergar esse treino diário e parar de querer sugar, de ser servida, de só me serve, me dá, insatisfeito o tempo inteiro com aquilo que você não tem. Quando você troca o seu diálogo interno, você começa a observar o seu ambiente. Aonde eu posso ser útil, o que eu posso servir, aonde eu posso melhorar. É sobre enxergar as mudanças sutis que revelam o que precisa de atenção. Seja uma conversa, uma oração, um ajuste de rota, e geralmente esses ajustes de rota exigem diálogos profundos, muitas vezes conversas difíceis, e casamentos bons, de sucesso, não são casamentos que não têm conversas difíceis, que não têm desacordos, desavenças, são casamentos onde os dois adultos conseguem conversar, dialogar mesmo no confronto, mesmo no desacordo. Conversas difíceis. Uma mulher diligente aprende a ter conversas difíceis. O pão da preguiça representa a acomodação. A mulher sábia não se entrega ao descuido, nem à passividade, nem ao descuido da casa, nem mesmo o próprio descuido. A mulher de Provérbios não é... Ah, eu atendi uma aluna da mentoria essa semana que falou para mim o seguinte: super crente da igreja, líder de várias frentes da igreja dela, ela e o marido e tal. E ela falou assim, eu era muito elegante quando eu me casei. E com o passar do tempo eu fui perdendo isso, porque ele vem de uma família muito mais simples, mais humilde. E eu percebi que quando eu me arrumava bem, ele me diminuía. Então, para caber na forma que ele falava comigo, e também para não deixar ele se sentindo mal, inferior, eu fui diminuindo. Quando eu vejo, hoje eu tô assim, só os farrapos. Aí eu falei, você pegou a mulher de Provérbios, o capítulo 31 da sua Bíblia, e rasgou, né? Aí ela, como assim? Não entendi. Aí eu mandei pra ela sobre a mulher que anda
com tecidos de linho e tal. Eu falei assim, a mulher de Provérbios é uma mulher que sabe se cuidar, que anda bem vestida. Como que você vem me falar que você parou de andar bem vestida? E quando a gente fala de bem vestida, não é de roupa de marca, não é de roupa cara, é de roupa alinhada, é de cuidado. É de cuidado com o cabelo, cuidado com a pele, cuidado com as suas vestes, mesmo quando você vai ficar em casa. Aí ela, nossa, Ruana, não tinha percebido isso. Eu achava que era ser vaidosa. E a vaidade é um dos pecados capitais. E a gente vai ressignificar a palavra vaidade, inclusive. A mulher sábia não se entrega ao descuido nem à passividade. Ela sabe que o lar é uma missão divina, um campo fértil para formar corações, sustentar vínculos e servir com amor. Que tá cheio de mulher perto de mim, que chega para mim, para falar comigo, que tá reclamando de ter que servir, porque ela não considera valiosa essa função. Ela acha que o lar é um peso, quando na verdade é uma missão. Então, hoje, para que você comece a sua semana colocando em prática isso que você está ouvindo agora, faz uma leitura do seu ambiente. Faz uma leitura assim, ó, da sua casa, do seu guarda-roupa, das suas gavetas, dos seus armários, tá cheio de tapaué velha, quebrada, sem tampa. Panela enferrujada, que você não usa mais, mas você não tem coragem de se desfazer delas. Dá uma olhadinha nos olhos dos seus filhos, no seu marido. Como que eles estão precisando de você? Porque a mulher diligente, ela não fica fugindo de procurar aonde ela é útil. E isso é um grande problema, porque tem um monte de mulher se fazendo de morta. Se fazendo ai, vou fingir que não tô vendo. O filho tá se cortando no quarto ao lado. E ela nem quer se envolver porque ela não sabe como lidar. Então, quando ela descobriu que o filho tá se cortando, ela mandou pro psicólogo. Casos reais. Tá? Não tô falando aqui de uma suposição, tô falando de um caso real que eu acompanhei de perto. A mulher que não é diligente, ela procura não se envolver com problemas. Ela não quer, ela tem pavor de conflitos. A mulher que não é diligente, ela não quer melhorar enquanto pessoa, ela quer manter na zona de conforto dela. Ela não está buscando um curso, uma mentoria, uma academia, aprender um novo idioma. Não, ela quer ficar quietinha na dela. Quem é você hoje? A mulher preguiçosa, tola ou a mulher sábia, diligente? O que você está fazendo para mudar sua realidade? Ore pedindo discernimento, pedindo sabedoria, pedindo sensibilidade para entender o que o Espírito Santo tem para te dizer, porque todos os dias ele está ali com você. Se você não tem ouvido, se você não tem conseguido identificar a voz do Espírito Santo falando com você, seja em sonho, seja enquanto você lava uma louça, seja enquanto você cuida dos seus filhos, se você não tem conseguido identificar, é porque a sua mente está barulhenta demais ou você está muito passiva. Passiva emocionalmente, passiva espiritualmente, passiva fisicamente. E essa passividade te deixa acomodada, morna. E sabe o que Deus fala sobre os mornos, né? Você sabe que Ele rejeita os mornos. Uma mulher diligente, ela é quente espiritualmente. Ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher de energia, que ora pela sua casa, que ora pelos seus filhos, que ela vê um problema e, em vez de fechar os olhos para o problema, ela vai lá entender o que está acontecendo. O que eu posso fazer para isso aqui não acontecer mais? Qual que é a minha parcela de responsabilidade mediante essa situação que está acontecendo aqui? Tem várias passagens de Provérbios. Provérbios 6. Provérbios 6:6 fala assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Tem muita mulher que reclama que o marido não trabalha o suficiente para pagar as contas,
que se ela não trabalhar, ele não trabalha, mas ela é acomodada. E não é acomodada de não trabalhar, é acomodada de aprender a trabalhar de uma forma inteligente. Ela tá ali apagando incêndio o tempo inteiro. Ela tá ali passiva na casa dela. Em Provérbios 10 fala, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Você já ouviu falar que a riqueza do lar, ela vem pela mulher, por mais que seja o homem que trabalhe? Eu falei disso na live passada, no Café com Mulher passado, que eu falo de provérbios, eu explico isso com mais clareza. Provérbios 12, 24. As mãos diligentes governarão, mas as mãos preguiçosas acabarão escravas. Escrava da preguiça. Ô prisãozinha ruim é essa tal da preguiça. Você se torna uma cativa, impedida de alcançar novos voos, melhores resultados. Como que você vai governar o mundo se você não consegue governar a sua casa? Como é que você vai liderar multidões, equipes, empresas, cargos de chefia se você não consegue liderar seus filhos? Provérbios 13. O preguiçoso deseja e nada consegue. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. A pessoa que fica falando assim, nossa, queria tanto emagrecer. Ah, eu queria tanto mudar de vida. Ah, eu queria tanto uma casa nova. Ah, eu queria tanto trocar meu carro. Toda essa pessoa que quer, ela tá só delirando, é só um devaneio. Ah, eu preciso disso. Ah, eu precisava daquilo. Nossa, necessito. Ah, e no dia que, se Deus quiser, eu vou fazer sua mentoria. Não vai fazer nunca. Porque ele já quer, mas o que você tá fazendo? Eu tô com uma aluna agora, uma preciosa da comunidade, que para fazer a mentoria, ela falou que ia fazer rifa. Aí eu sugeri que ela fizesse, ao invés de fazer a rifa, o tempo que ela ia gastar mandando mensagem para vender a rifa, ela gasta a mesma coisa para vender alguma coisa. Vender um produto, vender um serviço. Ainda mais que o produto final da rifa, o que ela ia rifar, era algo que ela mesma fazia. Eu falei, cara, então faz uma ação de Dia dos Namorados e começa a vender isso aqui que você ia rifar. Ela, nossa, que boa ideia. Ela não ficou assim, ai, se Deus quiser, um dia eu ainda vou fazer sua mentoria. É o que mais ouço, gente. Não vai fazer, essa mulher que fala isso não vai fazer. Por quê? Porque ela não tá se organizando para fazer, ela não tá se planejando para fazer, ela não colocou na ponta do lápis o que a mais ela precisa fazer para conseguir juntar esse dinheiro. Seja para mentoria, seja para trocar de carro, seja para fazer um curso, qualquer coisa. A mulher que é diligente, ela não fica só querendo as coisas, falando, ah, se Deus quiser. Não, ela conquista as coisas que ela quer. Ela vai lá e faz, ela é uma executora. Ela não fica só no campo das ideias. Ela não fica só no desejo. Ela vai lá e faz. Provérbios 15. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho dos justos é uma estrada plana. Cheio de espinhos são esses obstáculos que estão na sua frente, principalmente o da escassez. O preguiçoso, a mulher preguiçosa, tudo falta na vida dela. Tudo falta. Falta maquiagem. Ah, porque eu não tenho maquiagem. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não posso fazer minha unha no salão. Ah, por causa disso, por causa daquilo. A mulher preguiçosa é uma mulher naturalmente escassa. Ela não consegue ter as coisinhas dela. Não consegue. Não consegue. Ela vive tropeçando em pedra de tropeço ali. Né? Vive esbarrando em pedra de tropeço. A preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso passará fome. O preguiçoso não ara no tempo certo. Na colheita procura, mas não acha nada. Dava pra fazer outra live só disso aqui. Vou falar disso aqui, não vou entrar nisso agora não. Eclesiastes 10. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Mas por causa das mãos indolentes, a casa tem goteira. Não era mais, Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. A teoria da janela quebrada. Se você tem um negocinho na sua casa que não tá feito e você não vai lá e resolve, aí isso abre margem para outra coisinha.
E outra coisinha, quando você vê, você tá assim, ó, numa casa que podia estar com manutenção diária, não. Por falta de manutenção, você tá desgostosa de estar na casa suja, bagunçada, com um monte de coisa faltando, quebrada, lâmpada fora, tudo faltando. Porque você não fez a manutenção diária. Porque você não fez, você não deu atenção para aquilo que devia ter atenção. Você só olhava assim e falava, nossa, tem que arrumar. O que você tá olhando aí na sua casa hoje? Que você fala assim, nossa, tem que arrumar isso, mas você não arruma. Hoje, mulher, hoje, faz isso hoje. Vamos parar com essa preguiça? Vamos? Vamos fechar aqui essa live. Tá falando aí com alguém? A live falou com mais alguém? Fez sentido? Eu tinha um negocinho aqui que eu tinha salvo para falar, que eu não tô achando. Mas a gente encontra exemplos em várias mulheres da Bíblia. Várias mulheres da Bíblia para falar de preguiça. Vamos falar de Ruth? Ruth, ela não esperou ser sustentada. Ela foi ativa, mesmo na hora do luto. E eu fiz uma live sobre Ruth maravilhosa, que está no Manual Matrimonial das Mulheres da Bíblia. Ruth estava de luto e foi lá trabalhar. Ouviu a sua sogra, teve sabedoria, teve humildade e diligência. Diligência. Marta do Novo Testamento, a gente ainda não fala das mulheres do Novo Testamento, mas Marta era uma mulher que preocupava com a hospitalidade. Ela não era aquela mulher passiva. Como que você é quando você recebe gente na sua casa? Você é preocupada em servir o seu melhor? Mas o seu melhor está preocupado em servir só os de fora ou os de dentro também? Cuidado. Cuidado você, mulher, que serve as melhores coisas só para as visitas. Fica guardando coisa para quando vier alguém. Isso não é coisa de mulher sábia, muito menos de mulher diligente. A mulher diligente serve o seu melhor para a sua família. E quando vem alguém de fora, ela só mantém essa hospitalidade, esse acolhimento, essa qualidade na entrega da sua ambiência. Quero te falar que, como eu disse no início do vídeo, dessa live, essa live foi primeiramente para mim. E hoje eu já não me percebo mais essa mulher preguiçosa que eu já falei que eu era. Mas hoje eu venho percebendo o celular roubando o meu tempo. Roubando o meu tempo, assim, ó, nos detalhes, sabe? 20 minutinhos aqui, 15 minutinhos ali, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali. E são esses poucos minutos que fazem toda a diferença no final do dia para eu me sentir esgotada ou produtiva. Porque tem vezes que a gente faz um monte de coisa o dia inteiro, mas no final do dia se sente cansada e que não produziu o suficiente. Por quê? Porque a gente deixou o celular, o feed, aquele tanto de informações consumir a nossa mente, a nossa energia. Então, cuidado com aquilo que você se permite deixar ser roubada. Roubada. Seu tempo é precioso demais. Uma live como essa te edifica. Mas quantas vezes você já passou horas no seu feed rolando, vendo receitas que você nunca vai fazer, memes que só te fazem rir e não refletir, um monte de coisas que não são produtivas para te edificar. Faz um limpa no seu Instagram. Use o algoritmo em seu favor. Use o seu algoritmo em seu favor. Eu tive uma outra preciosa que esses dias reclamou que estava cansada de muita coisa para fazer. Eu falei, manda para mim. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Manda o print. 4 horas por dia. Na média era 4 horas e 20. Em média que ela passava por dia nas redes sociais. O que você consegue fazer em 4 horas por dia se você tira as redes sociais? A maioria de vocês não trabalha com as redes sociais, então você não precisa estar aqui. E até as que trabalham como eu, você não precisa estar aqui consumindo conteúdo, você está aqui para produzir conteúdo. Se você trabalha com o seu celular, você está no seu celular para atender cliente e para produzir conteúdo.
Ficar consumindo não faz parte. Inclusive, esse excesso de consumo para ter inspirações, que eu já me deixei levar por isso, só atrapalha o seu processo criativo, só atrapalha a sua autenticidade. Então vamos parar de desculpa. Vamos parar de desculpa. Faz um limpa aí no seu Instagram. Eu tava seguindo mais de 500 perfis, fui diminuindo. Agora eu cheguei a 169, mas eu tô querendo diminuir cada vez mais. Eu quero chegar a no máximo 80. Ainda no próximo mês. No máximo 80. E aí eu vou reduzindo. Porque eu quero que o algoritmo trabalhe em meu favor, me entregando aquele conteúdo que eu acho que é interessantíssimo. E quanto mais sábia e diligente eu sou, mais seletiva naquilo que é interessante para mim, eu acesso. Tá bom? Finalizei o conteúdo de hoje. Ó, tô aqui com a Keren, a Mayra, a Angélica, Juliana, a Celeste, Cristiane, Maria Lene, Sabrina, Nádia. Eu queria que você fizesse um print aí dessa live agora e postasse que você começou a semana aprendendo sobre isso. O que você aprendeu hoje com a mulher de Provérbios 31? E como que você vai aplicar isso ainda hoje na sua casa, na sua vida, na sua família, para você, no seu autocuidado, na sua busca por se desenvolver, por fazer um curso. Vamos lá? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou trazer meu celular, meu relógio de volta aqui. Ele começou a apitar agora. Preciosas, a minha oração para essa semana, para a gente começar essa semana, é que seus olhos estejam atentos para perceber o que o Senhor te confiou. Que você seja diligente, sensível e sábia para cuidar do seu lar com graça e com propósito. Que você não se distraia com a preguiça ou com as comparações, mas que você permaneça firme na sua missão, aquela que o Senhor te entregou. Em nome de Jesus, que a sua semana seja incrível, que você não perca o foco daquilo que de fato é importante. Foco é a sua capacidade de gerenciar todas as distrações que aparecem para você. E essa semana, dia 28, quarta-feira, eu vou aparecer aqui com uma live extra, com uma convidada muito especial. Estamos confirmadas, Celeste, para a nossa live de quarta-feira? Porque a gente vai entrar nesse assunto agora com mais vontade, para nas entranhas de vocês isso se fazer presente e gerar resultado na sua vida. Maravilhoso conteúdo de hoje, amém, amém. Estamos confirmadas, quarta-feira teremos uma live extra com uma convidada especial. Celeste, do que você vai falar, do que a gente vai falar aqui na quarta-feira? Celeste vai trazer um conteúdo riquíssimo, onde eu vou trazer assim, ó, onde eu vou perguntar. Eu vou perguntar, porque vocês estão cansadas de me ouvir, né? Então, toda segunda-feira vocês me ouvem e na quarta-feira a gente faz uma troca, onde eu começo a perguntar e eu quero ouvir sobre assuntos e eu quero ouvir experiências, trocar experiências. E nessa quarta-feira vai ter uma live sensacional, que você não pode perder. A gente vai falar sobre prioridades. Ordenança no seu lar de forma prática. Eu sei que esse é um assunto que confunde muitas pessoas. Por exemplo, Deus é a nossa prioridade, mas quer dizer que a gente vai passar a maior parte do nosso tempo em horas orando, jejuando e lendo a Bíblia? Enquanto o trabalho, os filhos, a família, tudo tá correndo? Tá precisando da nossa atenção também? Ah, mas se Deus é mais importante, como que eu vou colocar Deus nessa ordem? Tem muita mulher que se confunde nisso. Tem muita mulher que não sabe trazer a ordenança em ações, as prioridades para a sua vida. E nesta quarta-feira, dia 28, você vai aprender sobre isso. Um beijo. Quem chegou depois, pega a live do começo, que eu vou postar agora lá no feed. Foi sensacional. Foi um chacoalhão que você precisa para terminar esse mês de maneira consciente e entender que faltam 7 meses para o ano acabar. O que você já fez até hoje? Desde o início do ano? Pois é, essa live foi um chacoalhão para você, ó.
agir. Bora aprumar, gente. Uma excelente semana para nós. Que o Papai do Céu nos abençoe e que você faça uma excepcional semana. Em nome de Jesus. Amém.